E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje o tema é tecido nervoso. Tecido nervoso responsável aí por todas as nossas ações. Estão prontos? Então vamos lá. O tecido nervoso ele compõe duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, né? Cada sistema nervoso ele comanda um tipo de função diferente no seu corpo. E basicamente o tecido nervoso ele é formado por dois grupos de célula, os neurônios e as glias. As glias se dividem em alguns tipos diferenciados, mas os neurônios se dividem basicamente em células nervosas que têm a função de perceber o ambiente. Então, durante a aula, vamos falar de cada tipo, dos neurônios e das neuroglias. Vamos falar um pouquinho dos neurônios, tá? O neurônio é uma célula nervosa responsável por perceber o ambiente, entender as coisas que estão acontecendo e gerar aí uma comunicação com o teu cérebro, com o teu sistema nervoso central. Isso acontece por um conjunto de características diferentes. Então, basicamente, o neurônio ele é composto por três partes. A parte de recebimento de informação, que são os dendritos, que são ramificações que partem da parte citoplasmática da célula, do corpo celular, e essas ramificações estão ligadas à parte terminal de outros neurônios, a parte axônica, e aí eles ficam se comunicando. A parte final de um axônio e a parte de um dendrito, onde ocorrem as sinapses que nós vamos comentar posteriormente. Os dendritos estão ligados ao corpo celular, que nada mais é do que o citoplasma da célula, onde eu tenho o núcleo, eu tenho as organelas citoplasmáticas, eu tenho as mitocôndrias, eu tenho basicamente aí o citoplasma de qualquer célula. Só que é um citoplasma ramificado pelos dendritos, e esse citoplasma é ligado a um cordão, um prolongamento chamado axônio. E esse axônio termina em pequenas ramificações chamadas de botões do axônio. E esses botões geram comunicação com outros neurônios. Essas comunicações nós vamos ver que podem ser químicas ou elétricas, e elas geram comunicações com outros neurônios a partir dos dendritos de outros neurônios. Então, esse axônio ele pode ser mielinizado. Por cima dele eu posso ter aí um conjunto de células que armazenam uma gordura chamada mielina, e isso responsavelmente faz com que esse axônio seja mais rápido na sua informação, mas eu também tenho aqueles axônios sem mielinização, que são axônios sem essa baía de mielina, que gera aí axônios de comunicação mais lenta. E eu tenho as glias, né? O que são as glias? As neuroglias são células especializadas que têm sua função. Quando você nasce, o interessante é que a quantidade de neurônios ela não vai aumentando ao longo do tempo. Pelo contrário, ela vai diminuindo. Você nasce com uma quantidade e morre com uma quantidade menor do que você nasceu. As neuroglias são diferentes. Você nasce com a quantidade menor e elas vão aumentando ao longo do tempo. Um exemplo aí são os astrócitos. O que são os astrócitos? Como você pode ver aí na foto, são células que têm uma função básica, nutrição. Nutrir quem? Os neurônios. Então os astrócitos são células que elas agarram nos neurônios com seus braços, seus pseudópodos, e agarram num vaso sanguíneo. E aí eles usam o seu citoplasma para alimentar os neurônios. Quanto mais você for ramificando seus neurônios, não estou dizendo que os neurônios estão aumentando, eu estou dizendo que os neurônios estão se ramificando. Um neurônio, ele pode, igualmente uma árvore, criar novas raízes. Quanto mais você aprende, quanto mais você vivencia uma coisa, quanto mais você observa o mundo e o entende, mais informações você vai armazenar. E essas informações necessitam de novas ramificações, necessitam de caminhos mais rápidos, de acesso mais rápidos, para você um dia relembrar,
aquele conhecimento. Então, a partir do momento que eu tinha um conhecimento, que eu sabia que a letra A era a letra A, mas agora eu sei que a letra A mais a letra B mais a letra C pode fazer novas sílabas, eu crio novas ramificações. E essas ramificações, esse ato de aprendizado, gera novos braços que necessitam de novos astrócitos, de nutrição. Então, quando é que eu digo que uma memória está estabelecida? Quando eu crio um novo braço que se liga a outro neurônio, esse braço estimula a divisão dos gliócitos. Exatamente, os neurônios não se dividem, mas os gliócitos sim. Esses gliócitos seguram nesses braços e passam a nutrir. Pronto, eu tenho uma memória estabelecida. Teoricamente, nunca mais eu vou esquecer daquilo que eu aprendi. O fato, eu vou andar de bicicleta, nunca se esquece, exatamente. Eu tenho aí os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são células bem características. Eles têm a função de recobrir os axônios. Lembra daquela baía de mielina que eu acabei de falar? Pronto, essa baía de mielina, essa capa de gordura, igualmente um fio que se cria em cima dos axônios para aumentar a velocidade de pensamento, de comunicação dos neurônios, são formados por um gliócito chamado oligodendrócito. Esse gliócito, esse oligodendrócito, ele vai isolar e vai fazer com que eu tenha que me comunicar mais rápido, que eu vou explicar já já, tá certo? Então, quanto mais bracinhos, quanto mais ramificações eu for criando ao longo do tempo, claro, mais oligodendrócitos eu vou necessitar. A falta desses oligodendrócitos geram vários problemas, tá? E um desses problemas é a falta de percepção, a perca de audição e pode se levar até a morte. Existe uma doença chamada adrenoneurodistropia que ela pode, por conta genética, de gerar uma desmielinização da baía de mielina e pode gerar morte, tá? Eu aconselho a você a assistir um filme de uma história real fantástica chamada O Óleo de Lorenzo, que conta a história de um garoto que tem essa doença genética transmitida pela mãe, é uma doença ligada ao sexo, e ele acabou lutando pela vida juntamente com a sua família. Vamos falar um pouquinho agora das microglias, tá? O que são as microglias? São as células de defesa. Então, lá no teu sistema nervoso central, se entrar um vírus, se entrar uma bactéria, se morrer um gliócito, se morrer um oligodendrócito, se morrer um astrócito, se morrer um neurônio, se entrar um vírus, se entrar uma bactéria, eu vou estar limpando, matando, fagocitando aquele invasor. Ou seja, ele é o glóbulo branco do sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho agora de impulso elétrico, beleza? Simples. Como é que os neurônios se comunicam? Então, até hoje eu não entendo como é que um neurônio consegue falar com o outro. O que é que ele usa? Simples. Ele usa impulso elétrico. Eletricidade. Igualmente uma lâmpada, igualmente um fio, igualmente uma lâmpada sabe que tem que acender porque chega um impulso elétrico, é assim que eles se comunicam, tá? E esse impulso elétrico que ocorre dentro do neurônio, ele nada mais é do que uma variação entre a membrana. Então eu tenho basicamente aí dois minerais, tá? Eu tenho o sódio e eu tenho o potássio, e a variação desses minerais gera uma variação de membrana. Então, basicamente, ter um neurônio, quando ele estivesse em repouso, ele tivesse cargas positivas do lado de fora da membrana e cargas negativas do lado de dentro. Na verdade, não é nem cargas negativas, porque o que eu tenho dentro, tá, é o potássio, que é positivo. E o que eu tenho fora é o sódio, que também é positivo. Mas o que é que acaba acontecendo? Acontece que a parte de fora ela está mais concentrada, tem mais sódio, do que a parte de dentro. Era como se lá a cada 3 sódios que tivesse do lado de fora, eu só tivesse 2 potássios do lado de dentro. Isso aí gera uma diferença de potencial, mais ou menos aí menos 70 milivolts. O que é que acontece? Eu tenho lá 3, né? Então eu tenho mais 3. E do lado de dentro eu tenho 2, menos 2, que dá uma carga aí de 1. 1 para fora. Eu tenho mais um sódio fora.
E aí eu tenho menos um potássio dentro. Então é como se lá fora fosse positivo e lá dentro fosse negativo. Quando eu quiser que essa membrana ela fique despolarizada, que essa membrana ela fique negativa, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Simples. Eu tenho que pegar aqueles 3 sódios que estão do lado de fora e botar para dentro. E os 2 potássios que estão dentro, colocar para fora. Porque aí eu vou ter 3 sódios dentro, mais 3, e 2 potássios fora, mais 2, tá? Então eu tenho mais 3 menos 2, tá? Dá menos 1. Tá faltando um lá fora, tá sobrando um aqui dentro. E aí eu fico lá negativo e dentro positivo. O que é interessante é que a membrana ela não faz isso de uma vez. Ela não fica toda positiva e nem fica toda negativa. Como você pode observar aí na foto, isso segue uma sequência. Então, uma parte da membrana fica negativa, enquanto as partes ao lado estão positivas. Isso aí gera um diferencial de potência. Então, era como se a carga elétrica fosse por meio de uma onda, onde eu tenho um pico no local e esse pico ele vai aumentando. Olha que coisa incrível. No momento que eu tenho essa parte negativa e essa positiva, quando essa parte se tornar negativa, essa volta a ser positiva. Então eu tenho uma onda igualmente uma onda do mar. Ela vindo e quebrando. Então ela vem sempre no sentido dendrito, corpo celular, dendrito, para o axônio, sempre. Então o dendrito percebe a onda, essa onda segue até chegar no axônio e seguir para outro neurônio. Não é incrível? E olha que coisa mais interessante ainda. Nas partes isoladas com a baía de mielina, com os oligodendrócitos, não ocorre despolarização. Então era como se essa onda viesse e pulasse para uma parte da frente. Certo? Isso aí gera o quê? Isso gera uma velocidade maior. Eu não tenho um percurso todo a seguir. Eu pulo esse percurso. Então, se eu ia levar um tempo X, agora eu levo 4, 5 vezes menos tempo para aquela comunicação chegar lá na frente. Em vez de eu levar a informação a pé, eu estou levando agora a informação de carro. Mas eu não estou percorrendo o mesmo espaço, eu estou pulando a informação porque a baía de mielina ela faz com que eu me mova mais rápido. Isso explica porque que neurônios mielinizados têm informação maior, mais rápido que neurônios não mielinizados. Então vamos entender um pouquinho como é que ocorre aí essa troca de elementos, tá? Então lembra lá do 9º ano, quando a sua professora explicou aí o transporte passivo e ativo, né? A osmose, a difusão e lá a bomba de sódio e potássio, tá aí a serventia daquela aula que tu se perguntou para que eu queria saber isso, tá? O que é a bomba de sódio e potássio? São membranas específicas que eu tenho lá na membrana do neurônio e essas membranas vão transportar o sódio e o potássio para dentro e para fora do neurônio seguindo a necessidade. Olha aí nessa figura número 1 o potencial de repouso, tá? Quando é que eu estou em repouso? É quando eu tenho mais sódio fora e o potássio está dentro. Eu estou positivo e estou negativo. Estou repousando a membrana positivamente do lado de fora. Ela está em repouso. E aí o que é que vai acontecer? Vai haver aí a abertura dos canais de sódio, porque quando os canais de sódio abrem na membrana, a tendência desse sódio que está fora da membrana é entrar para dentro da membrana. Sódios que estão lá dentro da membrana, a tendência é sair pela membrana e para o lado de fora. E aí agora eu gero aí uma variação de potencial. Lembra que eu estava em repouso positivo? Agora o positivo passa para dentro. Então agora eu estou despolarizado, certo? Lembrando que as camadas ao lado de uma determinada distância não ocorreu esse processo. Então eu estou uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui, tá?
E aqui nessa área eu estou negativo. Então eu gerei uma onda aqui nessa área. E aí o que acontece? Chega um momento que essa variação tão grande, eu chego num pico máximo de potência de eletromagnificação naquele processo. Então a carga negativa do lado de fora, ela dá um pico máximo. Quando esse pico máximo ocorre, essa onda tende a se movimentar. E ao se movimentar, vai estimular aquelas células do lado positivas, antes positivas, aquelas que abram o seu canal de sódio. E esse canal de sódio vai fazer uma despolarização. Só que olha que incrível, quando eu chego no meu ponto máximo e estimulo os canais ao lado a se modificarem, a tendência da minha membrana naquela área é voltar ao repouso. Os canais de potássio se abrem, ocorre novamente uma polarização da membrana, e aí antes o que estava negativo volta a ser positivo e o que estava positivo volta a ser negativo, e aquele local fica novamente em repouso, mas eu estimulei o meu lado aqui a ficar o que? Negativo, que ao chegar ao pico vai estimular o lado dele a ficar negativo e assim sucessivamente. Olha essa figura aí, o que vai acontecer? Eu vou gerar nesse momento uma sinapse, uma descarga elétrica que vai percorrer um caminho. E essa descarga vai percorrer o caminho até chegar no seu objetivo. Se era um músculo, se era um movimento, se era um pensamento, se era a busca de uma memória, não importa, tá? Então, esses agrupamentos de neurônios vão formar os nervos. Esses nervos vão gerar uma sinapse, né? E essa sinapse, ela vai gerar as sinapses nervosas, elas vão chegar lá diretamente nos neurônios, vão estimular os músculos, e as sinapses químicas ou elétricas, né? Elas vão gerar aí pensamentos, raciocínios, ações, sentimentos, ou seja, eu vou ter um bloom de informações, eu vou ter vários neurônios elétricos, químicos, gerando informações, e eu vou ser quem? Um humano cheio de sentimentos, cheio de sensibilidade. Como eu acabei de falar, essa sinapse ela pode ser elétrica, tá? Essa onda ela pode percorrer todo o axônio, chegar ao final do axônio, onde eu vou ter um botão, como você pode ver na foto, e do lado do outro neurônio eu vou ter um dendrito com outro botãozinho esperando a informação. E essa informação vai passar de um lado para outro. Essa informação ela vai comunicar aquele novo neurônio o que significa aquela informação. Então, como você pode ver nessa figura aí, é tão próximo os canais que eu formo ali as conexões, as conexinas de eletricidade. Então, elas são tão próximas, né? O final de um axônio com o início de um dendrito, que é como se eu tivesse um canal onde eu pudesse passar aí um impulso elétrico, a ver a comunicação entre esses dois neurônios, essas comunicações aí. Então, mas como é que esse neurônio sabe o que é para fazer? Cada descarga, cada força de descarga, cada intensidade, velocidade vai gerar um estímulo diferente e o teu corpo vai entender esse estímulo, tá? Igualmente o computador, quando você aperta uma tecla, aparece a determinada palavra porque está programado para isso. Já as sinapses químicas, elas podem ser muito variadas. Eu fabrico uma substância química e cada substância química me dá uma resposta diferente. Eu tenho os neurotransmissores, tá? Eu tenho as endorfinas, que são ligadas às dores, né? O corte da dor. Depois de uma corrida longa, eu começo a liberar endorfina para parar de sentir dor muscular, por exemplo. Eu tenho as dopaminas ligadas ao prazer. Estudos mostram que a tendência a comer muita coisa gordurosa é porque eu preciso de dopamina. O uso de droga estimula a dopamina, por isso que você tem uma sensação curta de prazer. Muitas vezes a tendência, a satisfação que você tem com um companheiro é genético, é a liberação de dopamina. Pessoas que têm uma ótima satisfação não tendem a atrair. Eu não falei que eles não traem, eles não têm tendência, eles não sentem necessidade. Você já conhece aquelas pessoas que tá tudo tranquilo, mas mesmo assim ela precisa estar atraindo? É porque ela não tem uma grande liberação de dopamina com aquele relacionamento. Isso é genético.
pernas de DNA curta tendem à diminuição de dopamina. E aí aquela pessoa muitas vezes não sabe nem explicar, é uma tendência. Não estou dizendo que ele não pode ser fiel, mas ele vai ter mais trabalho do que aquela pessoa com uma perna de dopamina longa. Serotonina, ligada aí aos prazeres, ligados aí a relaxamento muscular, ligado aí a outros neurotransmissores para você poder dormir. A serotonina, baixa da serotonina está ligada diretamente a processos de ansiedade. Igualmente o GABA, que está ligado aos processos de ansiedade e depressão. Ou seja, falta de GABA, eu vou ter ansiedade e depressão. Então esses neurotransmissores são exemplo de alguns porque eu tenho vários. E aí o que é que vai acontecer? No momento que eu quiser me comunicar entre neurônios, eu formo vesículas na saída do axônio, tá? Na terminação, na bolazinha lá, na bolsa do axônio, eu formo vesículas. Essas vesículas são liberadas e elas geram comunicação porque elas são captadas por botões que estão lá no dendrito. Então, por exemplo, eu tenho uma descarga de depressão, eu tenho uma descarga de ansiedade, porque eu estou liberando. Eu como um alimento gostoso, saboroso. Por que eu estou ali feliz, estou satisfeito? Porque eu libero dopamina. Eu estou com a mulher que eu amo, com o homem que eu amo, com o meu companheiro. Estou do lado, estou ali assistindo um filme, estou praticando, estou vendo um pôr do sol. Tá lindo, tá maravilhoso. Eu estou liberando dopamina. Tá? Eu estou com medo, estou preocupado, vou perder meu emprego, tenho uma atividade para fazer, tenho um trabalho que eu não terminei, estou ansioso. Vou liberar serotonina, GABA, está faltando as informações, ou seja, essas informações vão ficar se comunicando nas sinapses químicas. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje, foi um prazer estar com vocês, eu espero que vocês tenham realmente conseguido absorver as informações aí sobre o tecido nervoso. Lá na frente a gente vai falar de sistema nervoso e explicar como é que a mente entende as coisas nos seus lobos, como é que ela percebe, como é que ela faz essa tradução do conjunto de informações. Foi um prazer estar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia.